começando a explicação da funcionalidade do if and def e define. O if and def e define, eles funcionam da seguinte maneira: eles vão definir a sua ponta H de uma vez e de uma vez por todas. Como assim? Por exemplo, eu estou aqui com a minha main.c, engine.c, engine.h, car.c, car.h. Então as funções que tem na .c eu estou prototipando na .h, tanto no carro quanto na engine, e aqui e aí na main eu preciso utilizar tanto as funções do carro e do motor, e no .c do carro eu também preciso utilizar as funções do motor, então preciso dela nesses dois .c. O problema é, eu estou incluindo as .hs em ambos os arquivos. Então ele vai chamar essa .h aqui em ambos os arquivos e ele vai dar conflito de declaração. Ele vai declarar essa struct aqui duas vezes e ele vai dar erro. Por exemplo, compilando o código aqui, ele vai falar que eu estou redefinindo a struct e depois ele vai dar conflito de tipo. Então é como se tivesse dois tipos aqui, porque eu estou chamando ela duas vezes, o que eu não quero. Então o if and def ele serve para bloquear isso. Por exemplo, você escreve if and def no começo do código, coloca um nome padrão, geralmente você coloca engine underline h todo em maiúsculo, então o nome do arquivo underline e o tipo dele, no caso é .h, define engine.h, e sempre que você define ele, você precisa colocar aqui no final endif, sempre. Então o que essas linhas elas estão fazendo de fato? Elas estão assim: if not defined, ou seja, se não está definido, defina essa parte como engine underline h. Se está definido, você não precisa passar por aqui de novo. Então ele não vai dar esse erro esse conflito, né? Essa redefinição da struct. Então se eu compilar o código aqui de novo, você percebe que ele não deu os erros, e se eu rodar ele, você percebe que funcionou tudo corretamente. Então você pode chamar sim as .hs em quantas .c você quiser, desde que você tenha esse if not defined, define e o endif nelas para não acontecer esse erro. Então você precisa delas para não dar conflito nem redefinição. E por mais que você vá usar .h em apenas um arquivo .c, você, por padrão, por convenção, você sempre tem que colocar em todas as .c. Então eu vou criar uma aqui para o carro agora: if not defined, carro underline h, define, carro underline h, e no final fechar com endif. Então por convenção você sempre precisa fazer isso em todas as .hs para não ter nenhum tipo de erro. Bom, essa foi a explicação do if and def e define.